Amados, boa noite. Nosso primeiro domingo de fevereiro. Grandes bênçãos. Interessante, outro dia ouvindo uma prosa minha mesmo, de domingo, e eu estava falando que nós estávamos estudando o sexto livro da Amélia. Mas aí eu fui verificar e vou mexendo nas minhas coisas, e eu vi que não, nós já estamos no sétimo livro da Amélia. Sétimo, e marquei aqui, sétimo livro, porque são 11, entende? E aí nós já estamos. E eu, sabe por que isso? Porque escutei hoje o doutor Frutuoso falar de um livro dela, citando uma página. Está errado. Aí eu fui olhar. O livro que ele citou é da Amélia Rodrigues mesmo, e o caso que ele citou também eu fui reler. E então, a gente está, graças a Deus, na sétima obra. Passou rápido, não é? Nem cansamos, não é? E hoje, grandes bênçãos pela manhã. A nossa irmã Rosane falou do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, um maravilhoso. O tema Doutrinações, a lição 145. Foi muito lindo, parabéns. E antes de doutrinar os outros, não é? Vamos nos autodoutrinar, né, Rosane? Linda. Então, estamos caminhando, graças a Deus. E sétimo livro, vamos em frente. Que Jesus abençoe você. Olha, grandemente. Abençoe você, os seus familiares, abençoe o seu lar, a sua capacidade intelectiva, abençoe as suas posturas, seus pensamentos e tudo que te cerca. Marcos Serafim Júnior de Araraquara, boa noite, meu amor, boa noite. Lindo. Então, do livro Até o Fim dos Tempos, nós vamos para a lição número 4, que é o dispensador de bênçãos. Fácil de entender. A palavra dispensador é aquele que dispensa, que doa, que auxilia, que socorre, aquele que dissemina as bênçãos. Só pode ser ele, né? E a Amélia vai tirar esse texto, o dispensador de bênçãos. Eu sempre digo, grande estudiosa, capciosa, não? Do Evangelho de Lucas, do capítulo 4, versículo 38 a 44, duas prosas importantes. Mauro, querido, boa noite, nossa família espiritual. Itápolis, lindo. Então, nós vamos tirar aqui do Novo Testamento a cura da sogra de Pedro e oração e peregrinação na Galileia. Bem rapidinho, para depois entrar aqui com a Amélia Rodrigues. Graças a Deus, o Novo Testamento já está aqui e a gente é rápido. Vamos lá. E Lucas, vocês sabem que Lucas foi um evangelista que não conheceu Jesus, não conviveu com Jesus, e ele
orientado por Pedro, ou Paulo, não, por Paulo, ele orientado por Paulo, não dá para fazer o evangelho, porque eu estou trabalhando bastante, coisa e tal. Então você vai pesquisando, até para você ter instrumento para fazer o evangelho. E ele fez. Ele era um médico de Atenas, morando em Roma, e aí foi até Éfeso conhecer Maria, para saber sobre o nascimento de Jesus. Oi, Rafael, boa noite, querida, boa noite. Está descansando hoje, meu filho? Rose Cantarinha amada, boa noite, linda. Então, olha, ele narra a cura da sogra de Pedro, rapidinho. Aí, ele diz assim: após levantar-se da sinagoga, entrou Jesus na casa de Simão Pedro. A sogra de Simão estava atormentada com grande febre, que a deixou indisposta e na cama. E aí Jesus é chamado, porque ele não é o dispensador de bênçãos, chamado, Jesus chega no quarto, impondo as mãos sobre ela, repreendeu a febre que a deixou. Imediatamente ela se levantou e foi servir alimentos para ele. E ao pôr do sol, todos os que estavam enfermos com diversas doenças os conduziram para ele, para Jesus. E ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E aqui está uma fala linda também. Saíam também os espíritos inferiores de muitos, gritando forte, dizendo: tu és o Filho de Deus, vou sair daqui. Ele, repreendendo, não lhes permitia falar, pois eles sabiam que Jesus era o Cristo. Isto está aqui em Lucas, a cura da sogra de Pedro. Aí você pensa comigo, aí a nossa família espiritual, Lenise, boa noite, Deise Maria do Prado, aí de... sempre esqueço o nome aí, tá virado ali. Sempre esqueço o nome, do Rio de Janeiro. Oi, filha, tudo bem? Como é que estamos? Ana Lopes, linda, dor nas costas, vamos rezar. Quando você vê essa página, essa fala, você calcula o nível do magnetismo que Jesus possuía, que punha a mão, curava a febre, ia embora, não sei o quê. Mas, veja bem, como nós somos as varas da videira e ele é a videira, pode acontecer que quando você vai ao centro espírita e aquele padrão vibratório excelente, aquela fé maravilhosa, pode acontecer também que algumas pessoas, na hora do passe, consiga isso, entende? E aqui está explicando bem. E, veja bem, ele também não doutrinava na hora, mas expulsava os espíritos inferiores que estavam obsediando as pessoas, entende? E aí, ainda vai continuar um trechinho assim, que Jesus terminou tudo isso e, tornando-se dia, após sair, ele partiu para um lugar ermo. Eu sempre digo para vocês o que a gente estuda. Ele curava, acudia, atendia, aí ele conversava com os apóstolos que não entendiam do que ele realizava, e depois, ia para um lugar ermo para orar.
Então, as pessoas o procuravam, foram até ele e o retinho e queria que ele não saísse. E aí, ele orava sozinho. Aí ele retornou e disse: não posso permanecer aqui. Também as outras cidades devo anunciar o reino de Deus, porque para isso fui enviado. E proclamava tudo isso nas sinagogas da Judéia. Então, a Amélia vai fazer essa página retirando essas duas falas do Novo Testamento. E vamos para a Amélia maravilhosa agora. Dispensador de bênçãos. Dispensador quer dizer disseminador, aquele que esparge maravilhas, ou na fala, ou no olhar, ou em qualquer situação, entende? Então vamos ver lá. Vamos entender bem essa página dela. Do ponto de vista, ela diz, sociológico, tudo tratava-se de um grupelho. Oi, Silvia, essa semana vamos escolher um dia para conversar. Porque Jesus escolheu, tinha 70, mas ficaram 12. Então, do ponto de vista de gente para disseminar a Boa Nova, era pouco, é um grupinho, um grupelho, gente. Tudo gente pobre, não andava descalço, mas era uma sandália surrada, uma roupa também surrada, era tudo assim. Do ponto de vista sociológico, tratava-se de um grupelho. Desaparelhados e inexperientes. Não tinha experiência, tinha até analfabeto entre eles. A sua importância, esse grupo tinha importância porque adivinha da presença de Jesus, que os conduzia com sabedoria, esclarecendo-os quanto aos negócios da Boa Nova. Oi, Estela, linda, linda, bonita. Nossa família, estamos esperando você, fazia tempo, aí de Jundiaí. Veja bem, então, não tinha importância que era um grupo pequeno, mas estava sob a égide dele, da condução dele, para quê? A gente insiste, gente, para trabalhar a Boa Nova, para trabalhar o Evangelho Jesus. Não é nada diferente disso. E eles o entendiam, tá? Eles próprios não se davam conta da grandeza do compromisso a que se haviam vinculado. Mas veja bem, os pescadores, só tinha o Mateus que era cobrador de impostos, o resto tudo gente simples. Eles não se davam conta que eles estavam diante de uma tarefa imensa, maravilhosa, tarefa que atravessou os séculos. Eu sempre digo, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes apareceram. Jesus permaneceu e com ele a Boa Nova. E o que nós estamos fazendo ordeiramente na Casa Espírita Francisco de Assis? Já vimos o Evangelho inteiro, agora as parábolas de Jesus. É isso, porque eles nem sabiam, olha, porque Jesus explicava, muitos não entendiam, mas eles estavam ali, era um compromisso. Como, vocês me perdoam, é o nosso aqui. É o nosso aqui. A nossa família espiritual não está só ouvindo por ouvir e para ficar bem. Não. É para divulgar na medida do possível, onde você puder ir. São compromissos.
E ela diz: nem mesmo haviam proposto interrogações. Só Simão Pedro que perguntava muito para ele: por que o senhor está curando? Por que ele não merece? Ele era isso, entendeu? Nem mesmo deixaram-se arrastar pelo magnetismo do Nazareno, que os fascinava, e seguiam-no, sem consciência da revolução que se estava delirando e na qual teriam papel relevante. Todos tiveram papel relevante, menos o Judas, não? Que já comentamos. Mas todos, mesmo aqueles, os mais difíceis, os mais simples, todos, tinham a finalidade da divulgação da Boa Nova. Oi, Sônia, boa noite, querida. Espero que você esteja bem melhor. Estamos orando. Neise Piovesan, Ferro de São Paulo, boa noite, meu amor, boa noite. Sempre que conversar com a sua filha, manda abraço, tá bom? E aí, então, como eles... Isso, e aí vem um lembrete para nós também. Não é só para ir na casa espírita e tomar um passe e aguinha e tchau. Não. Tem que procurar os livros, procurar seguir os estudos, buscar conhecimento, passar para os outros, etc. Tem muitas tarefas, muitas. E aí, então, mas por que eles entendiam o seguinte? Além disso, quando Jesus ressuscitou, e aí Madalena já foi dar notícia que ele havia ressuscitado, e daí 3 dias ele estaria com eles, com todos os discípulos, a minha paz os dou. E aí, qual foi a obrigação que ele passou? Divulgar a Boa Nova. Divulgar incessantemente a Boa Nova. Um vai para a Etiópia, Macedônia, para África, para não sei onde. É assim. E todos tiveram um final muito triste, não? Oi, Joana Lem, boa noite, querida. D'Andreoli, é bom você entrar aqui, amanhã eu vou já dar providência. Então, quase todos os apóstolos eram de procedência humilde, alguns analfabetos, conhecedores dos textos sagrados do Sinédrio ou a Torá, de ouvir pela tradição verbal, mas não fazia reflexão nenhuma, ouvia a Torá e pronto, acabou. Acreditavam em Deus porque era pregado assim, mas sem aquela diferença que Jesus trouxe de um Deus de amor, um Deus que não nos abandona, um Deus criador, entende? Era um negócio esquisito, E aquele Deus que pune, castiga, etc. Mas eles conheciam. Acreditavam, então, em Deus, por isso, sem aprofundamento de informações, reverenciando conforme os hábitos simples que adotavam e mantinham na Judéia. Uma coisa normal. Agora, Jesus era um desafio constante que lhes ultrapassava a capacidade de entendimento. Mas era tão interessante. Centro Espírita, Amor e Caridade de Jaú. Boa noite, meus amores. Um forte abraço. Vamos juntos. Então, Jesus era um desafio constante. Por quê? Primeiro, aqui está falando o porte físico de Jesus. Mas não era só aquele homem lindo, não. Aqueles cabelos repartidos à moda nazarena, longos, amendoados, olhos penetrantes, não. Eles possuía o que ele fala, que a Amélia fala, a estatura moral. Quer dizer, olhava para ele já
Você começava a amá-lo, a segui-lo, confiar nele. E é isso que temos que fazer hoje. Na hora que nós estamos cabisbaixo, algum probleminha, para todos nós. Quem não tem? Um probleminha, notícia triste, feia, saia da internet porque aí é ruim. Então, aí lembra dele. Por isso que a gente está batalhando isso. Eu tenho conversado com o Orson, colocar Jesus no caminho, não tem jeito. Porque às vezes eu também fico acabrunhada, terminar o SOS, dia 9 começa as aulas, olha, 300 crianças, será que está pronto? E vai. Meus amores, e quem não fica? É uma doença, é um animalzinho doente, é alguma coisa. Mas estando em contato dele, amá-lo e segui-lo e confiar nele, porque ele disse que estará conosco até o fim dos tempos. Se não for assim, não tem jeito, gente. A gente não tem condição. Vamos em frente. Muitos dos seus discursos escapavam-lhe à compreensão das criaturas dos 12, 11, não? Não obstante, quando a massa se diluía e ia embora, é o que eu falei, olha aqui, ministrava particularmente os esclarecimentos do que ele tinha falado para a multidão. Se questionado como que ele multiplicou os pães, como que ele multiplicou os peixes, ele não ia falar para a multidão, ele reuniu e contou que aquilo era normal, o magnetismo dele, etc. e tal. Então, ele dava o atendimento para os seus discípulos. Nunca os seus discípulos poderiam imaginar que os seus nomes e sacrifícios ficariam imortais nas páginas da história e nos sentimentos humanos. Eles que nada ou quase nada ambicionavam. Os discípulos queriam só atendimento das suas necessidades e das necessidades dos seus familiares. Eles não tinham proposta. Jesus que colocou, vamos trabalhar a boa nova. Eu sou a videira, vós sois os galhos da videira. E é por isso que o espírita tem uma proposta muito linda pela caminhada, muito. Por quê? Não podemos deixar para depois, não. Igual o rapaz da biga, foi lá com Jesus e falou, olha, eu quero seguir o Senhor, mas amanhã eu tenho uma corrida de biga, depois que eu ganhar, eu vou com o Senhor. O que aconteceu? Jesus falou, não, vem agora, amanhã pode ser tarde. E não deu outra. Morreu na corrida de biga. Então, gente, esses apóstolos eram como nós, que questionava, queria saber. E por quê que nós temos tantos problemas? Aí é na sexta-feira, no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque nós temos muitas dívidas do passado ou dessa própria reencarnação. E há uma necessidade de aproveitar esta reencarnação e sanando, não vai deixar para outra. Vai agora, vai contra. Não é fácil. E ninguém disse que seria fácil. Então, a Amélia continua. As revoluções, porém, não são constituídas de personagens importantes, de destaque no mundo, famosas no mundo social. Vão se tornar conhecidas depois que acontece o desastre, depois que são crucificados. Aí o caso de Pedro de cabeça para baixo, o caso de Paulo degolado. Aí está aqui, entendeu? Então, vão ser conhecidos depois. Vocês não veem que às vezes
na própria cidade nossa, vai dar nome para uma pessoa que já faleceu, lembrar de alguém, é importante isso daí, né? Os mártires da doutrina, porque todos, Judas se enforcou, todos os outros 10 foram sacrificados na fornalha, cerrado ao meio, degolado, todos, menos João Evangelista, porque tinha uma missão, cuidar de Maria de Nazaré em Éfeso. Morreu velhinho e fez o evangelho também. Então vamos ver lá. Os mártires da doutrina eram também pessoas humildes, sedentas de paz e esfaimadas de amor. Gente, paz é uma coisa que a gente precisa a todo momento. E falando nisso, eu tenho orado por aqueles meninos que mataram aquela cachorra lá, a orelha, porque jamais eles terão sossego no coração. Não sei como que eles vão, pode não ser preso, não ser nada, mas, entendeu? Dentro, aqui, acabou. Vão carregar isso, Jesus. Então tem que orar por eles. Oi, Sheila, boa noite, meu amor, boa noite. Sérgio, querido, tá aí, logo nós vamos conversar. Então, esse pessoal com Jesus era gente simples, como nós. E gente humilde, queria paz. Quando ele falava, vinha uma alegria. A paz entrava no coração. Aquela energia dele transformava as criaturas, entende? E ele, então, essas criaturas, queria paz, queria amor. Não se falava de amor, amar incondicionalmente, não. Ele seguia a Torá, olho por olho, dente por dente. Você é rico, você é importante, você não é, tudo bem, entende? E eles, então, se nutriam com a fala de Jesus e se enchiam de esperança, de força, de fé, de fraternidade, de perdão, pensando no mundo melhor. Hoje não está bom, mas vai ficar, entende? Com ele. Mas nós também somos assim. Quando estamos na pior, se alguém chega e coloca uma página e fala alguma coisa, nós vamos melhorando. Por quê? Porque seu anjo da guarda está com você. Por quê? Penetra. Agora, esta prosa nossa, até eu preciso pedir, eu esqueço. Coloca uma água para fluidificar. Essa página nossa, lembrando dele, é para nos fortalecer. Para não achar, ai, mas eu estou velho, ai, mas eu estou assim. Não está nada. Tudo vai dar certo. Tudo tem solução. E então, Jesus, diz a Bélia, fizera-se como um deles, simples, a fim de melhor os conduzir, usando de uma linguagem boa, amorosa e diminuindo suas aflições. Olha que bom! A fala dele tirava a pessoa da tristeza, da mágoa, da doença, de tudo. A fala dele, o olhar dele. E aí, essa extraordinária caminhada e da construção do reino de Deus no mundo dos homens é a mais notável conquista do espírito inteligente, em nome da solidariedade, do humanitarismo e da caridade. E é por isso que a fala sensacional é essa: fora da caridade não há salvação. Você pode ter dinheiro, você pode ter a melhor casa, ter a melhor beleza. Não adianta, gente. Chega uma hora
que você tem o vazio existencial, porque você é um espírito. Você tem um físico, mas tem um espírito que precisa disso que estamos tratando agora à noite. É isso. A construção do reino de Deus é colocar em nós, Deus em nosso coração, e orientações para seguir as pegadas e as falas de Jesus. É difícil? Demais. Porque ninguém ama o inimigo e é para amar. Ninguém perdoa 70 vezes 7, é para perdoar. Então, veja bem como não é fácil. E é por isso que a gente tem que trabalhar a solidariedade ou a humanidade, ou humanitarismo, e a caridade. Não adianta falar, mas eu já fiz, agora eu vou descansar. Eu repito muito, não? Eu vou descansar porque eu já fiz a minha parte. Mentira! É sem cessar, é sem cessar. Espírita não tem, como que fala? Aposentadoria de nada. Espírita é para trabalhar, porque a oração, o trabalho é uma oração. E principalmente um trabalho voluntário, um trabalho com necessitado. Mas, gente, é para fazer. Ah, mas eu estou cansado, eu estou velho. Descansa e depois faz. Vamos lá. E continuando, a Amélia diz: você veja como a doutrina espírita, ela é fortalecedora e esclarecedora. Porque tem pessoa que está velha, 87 anos, dona Val, ai, mas já não vou descansar. Descansar o quê? Vai ficar na cama, vai enjoar, vai no sofá? Vai... Não tem. Vai usar aqui, ó, vai usar o coração, isso daí. Oi, Maria Angélica Campitelli, boa noite, linda, boa noite, nossa família linda. E aí, a Amélia continua. Pode-se imaginar, embora a grande distância no tempo e a diferença de circunstâncias, o que eram aquelas gente modestas e afligidas pelas asperezas existenciais. Claro! Gente, se eles tivessem uma casa, um barco a pescar e a Torá acabou, não tinha mais, não tinha, como que eu digo, esperanças de coisas melhores, né? Os objetivos dele era pouquinho, labores do cotidiano, na resignação a que eram submetidas pelas imposições sociais e arbitrárias do governo romano e dos sacerdotes da época aqui, e na conquista do pão, da roupa e do localzinho que ele morava. Só, mais nada, mais nada. E ainda Jesus pega 12 e faz, vem comigo. E eles foram. Então, aí Amélia diz, as doenças eram cruéis ao lado da pobreza, do desprestígio, das lutas entre si. Era um horror. Tanto é que Judas, ele não foi tão errado em pensar que o Messias iria mudar aquela sociedade. Ele pensava, coitado, mas não aconteceu. Não era isso. O meu reino não é desse mundo. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aí você vai percebendo que a doutrina espírita tem feito o máximo nesse aspecto. O máximo. Divulga, Emmanuel, Chico, o Evangelho, vai. Por quê? Para ver se cai a ficha. Se não cair, a cada um segundo suas obras, não é? Jesus, então, diante dessa civilização desse jeito, aparece-lhes e abre-lhes um elenco de novas possibilidades, oferecendo-lhes recursos incomuns, oportunidades antes jamais imaginadas, e causa uma rápida mudança de conduta. Mas não é colocação material, entende? Os interesses servis avolumaram-se e as paixões
engalfinharam-se em disputas constantes, de modo a beneficiarem-se da sua presença e merecerem as suas concessões. Agora é que vem a mensagem dele de renovação, de libertação interior, mudança, passava quase despercebida, por cuja razão estavam sempre avolumando o número de párias morais e desajustados sociais para que pudessem ser atendidos. Então, ele veio trazer um sentido. Você está pagando impostos para o romano, mas você é livre de pensar, de orar, de se contactar com Deus, entende? Você é livre. É uma coisa que eles não sentiam e começaram a sentir. Essa renovação do tudo, renovação do tudo. Assim, a sua fama se espalhou por toda a região de Cafarnaum, na Galileia. Dá impressão. Outro dia vi um esboço dos restos de Cafarnaum, por onde ele viveu, passou. Tem pessoa visitando, calcula, né? Naquela época, não? E então, as pessoas famosas perdem o direito à privacidade, ao repouso, a si mesma. Ele não tinha mais sossego, Jesus. Não tinha. Não tinha, ele era toda hora requisitado para curar, para atender, para não sei o quê, para não sei o quê. Questionado. Haja visto que vimos tantas coisas, paralítico de Cafarnaum, o cego de Jericó, o cego de Betsaida. Vimos um monte de coisas já com Amélia Rodrigues. Não tinha sossego. Você sabe quem não tinha sossego também? Chico Xavier. 92 anos de doação absoluta. Olha, apóstolo de Jesus, não tinha nada, não tinha roupa, não tinha isso, não tinha aquilo, só tinha amor no coração. É aquela mediunidade férrea, santa. É isso aí. Então, não tinha sossego. Os seus atos, os atos de Jesus, eram vigiados. E seus pensamentos, meu Deus. Porque os fariseus queriam pegá-lo como pegaram, não é? E isso foi incessante, 3 anos. Não lhes faltava, não lhes são facultadas horas de paz, nem desfrutam a oportunidade de seres normais. Ele não tinha sossego, só trabalhou e disseminou a boa nova. Hoje está fácil ser espírita. E eu digo, ser espírita dá ibope, porque o espírita, pelo menos que se entende, paga direitinho, compra direitinho, não tapeia ninguém, não explora ninguém, porque sabe, se explorar vai ser explorado um dia. Tá aí, não? Então, com Jesus, assim acontecia. Exigiam-lhe sempre que provasse ser o Filho de Deus, por mais demonstrações fossem apresentadas. Ele não tinha saída, tinha que cumprir o seu messianato. Tinha. Onde aparecia, logo vinha uma multidão infeliz. Aquela assinalada pelas dores, adensava-se aguardando milagres. A palavra milagre significava-lhe a impossível, como até hoje, e isso atrai curiosidade. Negavam-se a acreditar no seu poder de alterar a estrutura de muitas ocorrências por conhecê-las integralmente. Então Jesus tinha credibilidade e não credibilidade, entende? E desse modo
quando ele chegou a Cafarnaum, após haver discursado numa sinagoga, os amigos, os apóstolos, pediram que atendesse a sogra de Simão Pedro, que estava com muita febre. Nós vimos no Evangelho, no Novo Testamento. E aí, Jesus, sem falar nada, compreendia o que isso significava. Ele cuidava da saúde real, não é só do físico, do espírito. Aquela que responde pelo externo, mas também pelo interno. Só que as pessoas se preocupavam com os males do externo. Ele sabia. E aí, ele foi correndo rápido, chegou na casa de Simão Pedro, e aí entrou no quarto, viu a senhora ardendo em febre, como está no Novo Testamento. Ele, sozinho, inclinou-se sobre ela e com suas mãos ordenou à febre: vai embora. E a febre foi embora. E ela: o que aconteceu? Estou ótima, que bom. Tudo bem. A senhora está ótima. Ela se levantou e já vai começar a servir alimento para ele, Simão Pedro e outros. E aí, ficaram a tarde toda naquela casa, e quando foi à tardezinha e ao pôr do sol, todos quantos tinham doentes com diversas enfermidades levaram para ele. E na casa de Simão Pedro, em que morava a velhinha sogra, ali foi fundada a primeira casa do caminho. E ali ele curava as pessoas, impunha as mãos, desobsediava as pessoas. E aí alguns gritavam: tu és o Filho de Deus. Aí ele repreendia e não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Messias. Mas a hora da revelação ainda não chegara. E vocês lembram que é Simão Pedro, que quando chegou numa reunião grande, e aí Jesus pergunta: quem que vocês acham que eu sou? Aí um fala: o senhor é o Elias. Sacerdote? Não. Outro é João Batista? Não. E aí Simão Pedro: não. Quem você acha que eu sou, Simão? Tu és o Filho de Deus, o Cristo. Não fale nada para ninguém, porque não é chegada a hora. Ele sabia do momento do desencarne, tudo, não é? Então, cada questão em seu momento próprio era necessário para preparar o campo, fertilizá-lo a fim de que as sementes de luz pudessem germinar e o novo dia se instalasse nos corações. Então, cada momento Jesus aproveitava, porque era preciso preparar tudo para o que estamos vendo hoje. Jesus não deixou nenhuma religião, não. Tenho falado porque temos estudado. Ele não deixou. Deixou a fala de Deus e todos os esclarecimentos que nós temos através das suas falas. Entende? Isto por quê? Porque ao longo do tempo, o que fizeram? Vocês sabem,
Nós conversamos já outro dia. O Império Romano estava caindo. Aí, vamos colocar Cristo aqui como... E o primeiro, então, o cristianismo, tá. Aí o povo começou a voltar. Mas eles usaram esse Cristo para matar, para as cruzadas. Não é nada disso, não? Nada disso. Mas foi passando o tempo, e quem pega o livro do Pedro Granja, A História das Religiões, vai perceber por que os evangélicos ou os protestantes abandonaram, através de uma bula papal, abandonaram o catolicismo pelas divergências nas colocações. Troca de terra na confissão, dinheiro, um casamento com tapete custa tanto, sem tapete custa tanto. Era essa coisa. E aí então Lutero sumiu dali e foi para a Inglaterra, se escondeu lá e funda o luteranismo, anglicanismo. Entende? Muito bem, assim mesmo. Lembra da noite de São Bartolomeu? Em que mataram os cristãos, mataram todos os evangélicos em Paris, lembra? Então, mas Jesus insatisfeito e toda a clientela na espiritualidade sob a coordenação dele, que ele é o governador do orbe, entende? O que aconteceu? Ele havia dito: eu vos enviarei o Consolador. Isso ele falou, quando vivo ainda, há 2000 anos. E ele vos falará das coisas as quais eu não posso falar agora. Calcula falar agora. E aí vem Kardec, um ex-druida, que foi queimado vivo. E aí estabelece, através de pesquisas, de estudos sérios, a doutrina dos Espíritos, cuja obra, o Livro dos Espíritos, o ano que vem, 2027, vai fazer 170 anos. E o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, porque é o maior país espírita do mundo. E aí você percebe assim, que caminhada linda fizeram ao longo dos 160 anos, 170, os espíritas, sendo que em 1929, há 96 anos, Ibitinga já tinha um grupo espírita de estudiosos. E o meu pai fazia parte, simples, carpinteiro. Só que não era como agora. Eram reuniões simples do Evangelho, reuniões mediúnicas, tudo meio na calada da noite, porque era considerado bruxaria. E então ficavam sondando onde havia esses trabalhos. Eu era pequeno, me lembro. E então era um cuidado absoluto. Mas ele falou: eu vos enviarei o Consolador. E aí está. Estamos nós, nessa família linda, trabalhando o quê? O Consolador. Trabalhando o Consolador com Jesus. É importante, não é? E assim, cada questão a Amélia diz, cada questão em seu momento próprio era necessário, preparar o campo. Foi feito. Fertilizá-lo. Foi feito. A fim de que as sementes de luz pudessem germinar e o novo dia se instalasse nos corações. Não é nada de poder, não é nada. É a mudança moral da criatura. A nossa transformação moral. Não vamos nos enganar mais. Chega. É hoje.
é hoje, não? E aí, terminada a tarefa, junto aos afligidos pelos próprios erros, Amélia é incrível. Porque se a pessoa está aflita, se a pessoa tem uma doença, se a pessoa tem... Não é coisa que ela precisa resgatar agora. Ou coisa que ela fez no passado, ou uma aprendizagem para a próxima caminhada. Que tudo é aprendizagem. A dor educa. Ninguém disse que a dor... Ah, meu Deus, agora... A dor educa, não é, Sônia? A dor educa. Eu fiquei 40 dias com o braço engessado, o que eu faço? Ainda bem que a mão dava para escrever. Mas veja bem, cuidado, etc. Não? Então, terminada a tarefa, junto aos afligidos pelos próprios erros, torna a falar, ninguém é vítima. Hã? Aquele filho destrambelhado, drogado, não sei o que lá, não é, ai, Deus não tem dó de mim. Tem sim, é alguém do passado que você, tarará, e agora precisa ficar na sua casa para você auxiliar. O amor cura a multidão de pecados, não? E aí, terminada a tarefa, junto aos afligidos pelos próprios erros, aos amarrados em 3 varios obsessivos por consciência culpada. Gente do céu, eu li esse textinho, esse pedaço aqui, eu fiquei imaginando aqueles 4 meninos com a abençoada cachorra, orelha, onde que eles vão arrumar paz? Temos que orar por eles. Sim, sim. A única coisa, nunca mais terão paz. Não precisa punição de nada. Eles se autopuniram com esse ato, meus amores. Traz o perispírito essa tendência de fazer maldade, meus amores. Precisamos entender. Só a doutrina que explica, não é? Então, pessoas obsessivas por consciência culpada, aos desesperados por haverem perdido a direção de si mesmos. Meu Deus, por que a humanidade está tão distante de Cristo? Por quê? Não tem solução, é Ele. E por isso que a gente batalha. Porque a pessoa perde a direção da vida, nada vale. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, não tá bom, se suicida, mata, faz o que fizer. É isso aí. Já traz a tendência e tem a oportunidade, pau, faz. E aí? Não tem mais sossego. Acabou a paz interior. Acabou. Somente tem o recomeço, graças a Deus. Vamos falar já. Sempre tem um recomeço, sempre. A oportunidade de recomeçar. Fazendo o quê? Mudança interior. Caridade. Vamos trabalhar. Vamos amar mais. Vamos nos instruir. E vamos praticar a caridade. Com tudo. Entende? E com todos, não? Está aqui. E aí o mestre retirou-se para sintonizar com Deus, a inexaurível fonte da vida. Sempre ele fazia isso. Ele fazia todas as atividades, cuidava. Agora vai orar. Por que nós temos que fazer isso também? É um chamamento, gente. Não adianta, não tem dinheiro que deixa o seu coração feliz, não tem dinheiro que deixa o seu coração em paz. Você fica, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu devia ter feito. Você percebe? E o tempo está passando. E temos que viajar para a pátria espiritual. E aí, como é que seremos recebidos? Muito bem, para pensar. De acordo com a nossa caminhada de agora. Sim.
Ah, chega lá, não, mas eu não fiz nenhum mal, eu fiz... Não, não. E o bem que você deixou de fazer? E o bem? Por que você não ajudou sua empregada? Por que você não ajudou a criança? Por que você não vestiu o desvestido? Por que você não foi na casa da sopa picar batata? Por que você não foi auxiliar uma criança que não está aprendendo? Hã? Veja bem, e os idosos? Tem muita coisa para fazer. Então, não tem jeito, não tem jeito. Aí, a fonte da vida é orar, orar, buscar energia, força, luz, coragem, determinação. E vai realizando, e vai realizando. Mas não é esse horário assim, ó. Pai nosso do céu, santificado. Ai, vai chover. Não. Ó, Jesus, me ajuda. Eu não tenho jeito. Eu tô assim, 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 assim. Me acorde, pá, pá, pá. Conversa. Aí faz o Pai Nosso, prece do anjo da guarda. A prece que você quiser. Ave Maria bem gostosa. Sim, tá aqui. Orar, ele fazia. Procurado insistentemente pelas sucessivas ondas de necessitados que chegavam, ele explicou. Porque vinha, gente, tinha que ficar naquilo. Ele explicou, ele chegou a conversar. Tenho um compromisso muito grande. Tenho também de anunciar a boa nova do reino de Deus a outras cidades, pois que para isso eu fui enviado. E que nós espíritas temos que fazer? Não vamos, claro, mudar a profissão de fé de cada um segue o seu caminho, claro. Mas aqueles que se encontram desprovidos de esperança, de amor, de fé, vamos dar uma palavra, um lenitivo. Você tem competência para isso. Tem páginas lindas do Emmanuel, passa uma página. É muito bom. Então Jesus falou, não vou ficar aqui em Cafarnaum. Por quê? Porque eu tenho que anunciar o Evangelho de Jesus, de Deus, às outras cidades. Porque eu fui enviado para isso. Para trazer a boa nova, para trazer o Evangelho. E é por isso que lá botamos para trabalhar o Evangelho. Não podemos, espíritas, não podemos negligenciar essa parte. Começa 2026, eu não vim destruir a lei. Estudo, estudo, estudo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Estudo, estudo. É bonito. E aí, Jesus saiu a pregar nos campos, nas aldeias, nas sinagogas, nas praças, nas praias, em toda parte que se fizesse necessário. E aí, o que aconteceu? A primavera espiritual que ele iniciava jamais se transformaria em outono de desesperança ou inverno de sofrimentos insuportáveis. Por quê? Ele, olha que lindo, permaneceria para sempre como o incomparável dispensador de bênçãos, renovando as paisagens do mundo moral, da criatura humana, de todos, em todos os tempos futuros. Ele é o grande dispensador de bênçãos. Ele é o disseminador de bênçãos. E quando alguém, nós, da nossa família espiritual, estiver com qualquer problema, ou de saúde, ou de desconforto moral, ou problema na família, não interessa. Vai para um quarto, conversa com ele, fala para ele o seu problema, pede ajuda, ora com fé, que tudo vai se resolver. Por quê?
a esperança vai estar junto e o sofrimento vai desaparecer. Por quê? Porque Ele está sempre conosco. E Ele disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Tá bom? Até o fim dos tempos. Você tem Ele. O que você quer mais? Vamos orar. Amados, primeiro, muito obrigado pela companhia, sabe? Nós estamos evoluindo, graças a Deus. Hein? Nós estamos num progresso espiritual incomparável, entende? Fica feliz com isso, fica feliz. Nós temos que batalhar por 3 coisas, sempre digo. Amar incondicionalmente. Ah, mas eu não amo mais a minha funcionária porque ela é chata. Não, ame. Instruir. Ah, busque porque tem tanta coisa. Hoje eu escutei o Frutuoso, o médico, ou a Marise Braga. Tem muita gente estudando, esclarecendo, ajudando. E saia do mesmismo. Saia da cadeira, saia da televisão, saia do sofá. Vai ajudar alguém, meus amores. Que às vezes o seu olhar, a sua fala, entende? O seu convívio, aquela energia linda. Estamos aí. Vamos orar agora. É o seu momento. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico das almas, do Espírito, o mestre, o amigo, o companheiro de todas as horas. Espírito protetor de cada um da nossa família espiritual. Benfeitores espirituais, tantos, Bezerra, tantos, amados. Muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pela auspiciosa família espiritual. Obrigado pelo lar, pelo aconchego. Obrigado pelo trabalho, o ganha-pão, ou o trabalho voluntariado. Obrigado, porque eu posso realizar. Obrigado também por todas as pessoas que nos cercam. Meu Deus, quantos! Obrigado por tudo, pelo ar, pelas estrelas, pelo nosso contato, por essa bênção da tecnologia que estamos juntos. Obrigado. Temos mais a agradecer do que pedir, mas cada um que aqui está agora vai se conectar com Ele, com Jesus, e pedir o que você precisa para estar mais feliz, mais contente, mais realizado. Esqueça um pouco das coisas materiais. Peça as bênçãos para a alma, a paz, a alegria, o conforto. Peça. Enquanto oramos. Você sabe o que pedir. Você sabe, como eu também sei. Então lá. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos ouvem, nos veem. Abençoa os seus familiares amados, próximos, distantes. Abençoa a sua caminhada, a caminhada de cada um, meu Pai amado. Abençoa o trabalho. Abençoa, Senhor, oportunidades santas de progresso, Senhor, dê a todos.
E você pede, pedi obtereis. Vamos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas dai-nos o pão para a alma, Senhor. E não nos deixeis cair nas malhas da materialidade. Livrai-nos da inveja, da mágoa, do ódio, da preguiça, do egoísmo, da vaidade. Tantos males, Pai. Livrai-nos de todos os males, porque o Senhor pode. Que assim seja. Com muito amor, podemos falar, bonitinho, família linda. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que tenhamos uma semana de trabalho e de luz e paz em nossos corações. Meu carinho, meu beijo, meu amor, fiquem com Deus, mas saiba que Ele está conosco o tempo todo. Isso é uma bênção. Fiquem com Deus.